Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso avançado de Biologia. Eu sou a professora Laís Neves e vamos estar juntos agora nessa jornada para aprofundar os conhecimentos biológicos, tá bom? Sejam bem-vindos e agora a gente vai falar um pouquinho nesse primeiro módulo sobre células, moléculas e tecidos, tá? Então vamos adentrar nesse universo gigantesco e entender um pouquinho melhor sobre cada ponto desses importantes assuntos, certo? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a célula, né, e como se originou a vida na Terra, tá? Por quê? Porque a célula é considerada a menor unidade funcional dos organismos vivos, tá? Então, tirando os vírus, né, que são seres acelulares, tá? Todos os outros organismos vivos possuem células como menor unidade funcional, certo? Um organismo pode ser unicelular ou pluricelular, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas só para a gente poder saber essa diferença, tá? Que existem seres que possuem uma única célula no seu organismo. E vamos ver agora um pouquinho como é que foi o desenvolvimento da vida até a gente chegar aos estudos mais recentes sobre as células, certo? Então, analisando, né, esse gráfico aqui que a gente tem, que foi até um gráfico trazido, né, pelo Enem 2000 para a gente, o que a gente pode observar? Quando a gente se pergunta como surgiu a vida na Terra, a gente tem diversas hipóteses, tá? Nós temos a hipótese da panspermia, que seria uma hipótese de que a vida veio a molécula de vida, veio a partir de um meteoro, né, já formado, caiu aqui na Terra e se desenvolveu. A gente tem a hipótese de Oparin, a gente tem a hipótese dos seres acelulares, tá? Então a gente tem uma série de hipóteses. A gente tem o criacionismo, né, que um ser divino criou as formas de vida, tá? Então, baseando-se na hipótese mais aceita hoje em dia, o que a gente tem que levar em consideração? Que a primeira forma de vida foram seres heterotróficos, ou seja, que não eram capazes de produzir o seu próprio alimento, tá? Porque vocês lembram que a diferença entre heterotróficos e autotróficos é a capacidade de produzir a sua própria nutrição, tá? Então, a hipótese mais aceita, né, seria de que a forma de vida que a gente tem hoje, a primeira forma de vida, foi heterotrófica principalmente, certo? Sendo que a composição daquela atmosfera primitiva não possuía oxigênio, também é uma característica importante. E a provável sequência de processos para a obtenção de alimento desses seres primitivos, desses primeiros seres basais que surgiram para povoar a Terra, e energia, né, no caso de obtenção de alimento e de energia, seria a partir de fermentação, primeiramente, de fotossíntese posteriormente e de respiração aeróbica por último, tá? Visto que eles não são seres autotróficos, né? A gente tem a respiração utilizando como base o ar oxigênio, tá? Mas como é que se deu essa evolução até chegar nesse método de obtenção de energia, se lá na atmosfera primitiva ele já estava falando pra gente que não existia grandes concentrações de oxigênio, tá? Então vamos dar uma olhadinha nesse gráfico que traz um resumão pra gente de como que teria sido originada essa vida mesmo, tá? Então primeiro o que a gente tem que analisar aqui, né? Que ele está falando de tempo em bilhões de anos, tá? Então ele está trazendo uma sequência de bilhões de anos na linha histórica evolutiva da Terra que a gente conhece hoje, certo? E aí, como é que se dá a análise da quantidade, né, do percentual de oxigênio presente naquela atmosfera, tá? Então, na atmosfera primitiva e na atmosfera semelhante ao planeta Terra, a gente tinha os primeiros organismos, né, aparecendo aqui, como ele sinaliza o aparecimento da vida, lá na ausência de oxigênio, certo? Que é o que ele está até falando aqui pra gente. Então, nessa atmosfera primitiva, mesmo sem o oxigênio, começaram a existir primeiramente bactérias que eram anaeróbicas, que existiam, né, conseguiam fazer o seu metabolismo na ausência desse oxigênio, certo? Posteriormente, a gente começa, né, com o surgimento de seres que começaram a realizar a fotossíntese, tá? Então, vocês sabem que seres que realizam fotossíntese são seres autotróficos,
certo? Porque eles conseguem fazer a captação dos nutrientes presentes naquela atmosfera e, a partir disso, metabolizar os seus próprios nutrientes, certo? Então, eles são autotróficos, eles conseguem fazer a autorregulação do seu metabolismo, certo? E aí, a gente só tem depois, lá de cerca de 1,6 bilhões de anos depois daquele aparecimento ali da atmosfera primitiva, a primeira célula eucarionte, tá? Porque a partir daí a gente já começa a ter os picos dos níveis de oxigênio, né? O aparecimento do oxigênio naquela atmosfera, e a partir daí sim a gente tem a presença, né? O aparecimento, o começo do surgimento das células, das primeiras células, tá? E aí a partir disso a gente continua, né, evoluindo, e mais para frente, no caso, digamos assim, né, a gente começa a ter os períodos de estudo como o pré-cambriano, e aí a gente começa a ter o pico, né, a gente tem o pico do aparecimento dos primeiros vertebrados e também a conquista da Terra, tá? Porque quando a gente fala de conquista da Terra, a gente tem que sempre associar aos organismos que viviam no meio aquático e começaram a apresentar evoluções, né, características evolutivas que permitiam com que esses organismos, né, conseguissem migrar o seu modo de vida para a Terra, tá? Porque, por exemplo, a Terra seria, naquele período, um meio de sobrevivência muito mais fácil do que o mar, porque a gente teria menos competitividade, menos predatismo, certo? Então, naquela fase ali, era vantajoso para aqueles organismos que eles conseguissem migrar, tá? Quando a gente falar um pouquinho de vida animal, mais detalhadamente, que a gente vai ver isso mais para frente, a gente vai ver ponto a ponto de como que se deu as adaptações, as características adaptativas que permitiram com que certos animais conseguissem fazer a conquista do meio ambiente terrestre, certo? Porque isso é importante também vocês saberem. Beleza? Então, fazendo novamente aquele resumão para a gente não esquecer, a hipótese mais aceita hoje em dia, tá? Sobre a explicação de como surgiu a vida na Terra, falando, é a hipótese heterotrófica, tá? Então, anota aí para vocês não esquecerem de que a primeira forma de vida eram organismos heterótrofos e a composição da atmosfera primitiva era sem oxigênio, tá? Só depois disso, de bilhões de anos em evolução, a provável sequência de obtenção de alimento para esses organismos seria primeiro a fermentação, depois a fotossíntese e depois, por último, a respiração com a presença de oxigênio. Tranquilo? Então, falando mais um pouquinho, né, sobre esse surgimento, a gente viu que teve lá no cerca de 1,6 bilhões de anos atrás, a gente teve o surgimento da primeira célula eucarionte, tá? Aqui ele não está falando para a gente a célula procarionte. Por quê? Porque quando ele fala lá da fotossíntese, o começo da fotossíntese, a gente já tem células procariontes provavelmente se desenvolvendo naquele ambiente, certo? Porque quem vai fazer fotossíntese são os seres vegetais, mas também tem algumas bactérias que são autotróficas, certo? Então, elas utilizariam não a fotossíntese como meio de obtenção de energia, claro, mas mais a fermentação, o processo de fermentação, certo? Então, beleza. Focando agora nas células eucariontes que a gente viu, o que a gente vai ter, principalmente, de estudos ao longo do tempo sobre essas células, tá? Não se sabia lá no começo, lá nos primórdios, não se sabia o que era uma célula, como é que ela funcionava, nem se ela existia, como é que era a multiplicação, a divisão, nada disso era conhecido, tá? Isso foi sendo adquirido, esse conhecimento foi sendo adquirido ao longo de muitos e muitos anos, onde diversos cientistas importantes passaram por longos períodos e foram transformando, adicionando conhecimento para a gente sobre o mundo celular, tá? Que é um universo gigantesco. Beleza? Então, eu trouxe aqui uma linha do tempo rapidinha, só para a gente ver mais ou menos como que se deu a descoberta dessa célula, tá? Então, quando a gente fala de célula, a gente tem um pesquisador muito importante, que foi Robert Hooke, que lá em 1665 foi o primeiro cara assim, a observar o que seria uma célula, certo?
Então, o que Robert Hooke fez? Ele tinha lá um microscópio bem primitivozinho, desenvolvido. E o que ele analisou, né? Ele observou um pedaço de cortiça, mesmo cortiça, tá? E ao colocar no microscópio, o que ele identificou ali? Ele identificou vacúolozinhos, né? Como se fossem espaços entre aqueles trechos de cortiça. Se vocês observarem na imagem, essa aqui é uma imagem do que ele analisou, né? Do que ele viu naquele microscópio, o pedaço de cortiça. Então, ele viu que tinham esses pedacinhos. E aí, a partir disso, ele chamou isso de célula, certo? Porque célula, lá no latim, significava esses pequenos espaços, esses pequenos compartimentos, que era o que ele estava enxergando no pedaço de cortiça, tá? E aí ele falou, o nome disso é célula, porque são pequenos compartimentos. Só que o que ele estava observando aqui? Era uma célula de um tecido vegetal, mas que já não estava mais em sua atividade, né? Já era uma célula morta, tá? Mas não deixou de ser a primeira identificação de célula de que a gente tem conhecimento, certo? Então, Robert Hooke foi um cara extremamente importante porque ele conseguiu conceituar a célula, né? Analisar esses espaços que ele estava vendo e conceituar isso como uma célula, certo? Depois, a gente tem também, lá em 1667, um cara super importante, que é o Van Leeuwenhoek, que ele foi o que conseguiu analisar primeiro uma célula viva, tá? Então, a gente viu agora que o Robert Hooke, analisou uma célula morta, que já não estava mais fazendo as suas atividades metabólicas, mas, em compensação, lá em 1667, esse outro cara aqui, ele conseguiu analisar uma célula viva. Ele conseguiu ver o funcionamento por causa de um microscópio também, que já era um pouquinho mais avançado do que o Hooke tinha, certo? Então, o que ele analisou primeiramente? Ele viu células sanguíneas, tá? Então, ele foi um dos caras muito importantes para a gente poder definir essas células sanguíneas, hemácias e plaquetas e tudo mais, tá? Então, ele conseguiu ver as células sanguíneas e ele também analisou os espermas de diversos animais. Então, ele foi um dos primeiros caras a identificar os espermatozoides. Tá? Então, aqui nessa tabelinha, a gente tem até um desenho que ele mesmo fez do que ele estava analisando. Então, quando ele analisava espermas de diferentes espécies, ele via células que mais para frente viriam a ser conhecidas como os espermatozoides, e a partir disso levantou uma luz muito grande para a gente, para a sociedade na época, né, sobre como aconteceria o processo de fecundação, tá? Porque aqui ele observou as células masculinas, os espermatozoides masculinos, tá? Então foi também uma evolução muito grande no que a gente diz respeito à célula, certo? Porque aqui ele conseguia analisar o metabolismo daquelas células ali, certo? Coisa que a gente não estava conseguindo ver antes, beleza? Mais para frente, né, bem mais para frente, os estudos continuaram, lógico, vários outros pesquisadores também deram contribuições importantes, mas um outro cara que também é legal a gente falar, né, dois caras, perdão, lá em 1839, que desenvolveram a teoria celular, tá? Então, essa teoria celular que perdura até hoje, esses conhecimentos que perduram até hoje, foram desenvolvidos lá em 1839, certo? Por quê? O que foi postulado? O que essa teoria celular fala pra gente? Primeiro, que todos os seres vivos são constituídos por células, tá? Então, a partir de análises de inúmeros seres vivos, eles chegaram a essa conclusão de que todos os seres vivos são constituídos por células, certo? E essas células, portanto, seriam a unidade morfológica desses organismos vivos, certo? Porque a gente sabe que as células exercem funções metabólicas extremamente importantes para um indivíduo, um organismo vivo, conseguir estabelecer suas interações fisiológicas, né, seu desenvolvimento fisiológico, tá? Então, a célula seria a unidade morfológica desses organismos vivos, certo? O que mais? Segundo ponto dessa teoria celular, as células realizam importantes atividades em seu interior e, por isso, são unidades funcionais, né? Que era o que a gente estava falando agora há pouco. Além da unidade morfológica, que é o que vai
definindo, né, o organismo vivo do jeito que a gente conhece, ela também é uma unidade funcional, definindo principalmente as funções que aquele organismo consegue exercer, tá? E o terceiro tópico, né, seria que uma célula é formada apenas a partir de outra célula pré-existente. Então, o que a gente tem aqui? Já o conceito da divisão celular, né, que é a proliferação de células a partir de uma outra célula já existente, tá? Então, para a gente ter um organismo com muitas células, primeiramente a gente tinha que ter uma única célula e a partir dela acontecer a divisão celular, tá? A gente sabe, né, que as células elas são importantes além de funcionarem sozinhas, porque elas funcionam como organizadores do conjunto, né, dessa maquinaria que forma os organismos vivos, tá? Então a gente tem a célula como menor estrutura de um organismo, formando os tecidos posteriormente e depois os órgãos, certo? Então a célula não funciona apenas sozinha, como uma unidade funcional única, tá? Ela também funciona em organização estrutural dos indivíduos, certo? Todos os tipos de tecido, os tipos de sistemas, a gente vai ver mais para frente, mas é só para a gente lembrar que a célula é o principal ligante, digamos assim, de todo esse organismo, certo? Beleza, né? E aí, né, quando a gente estava falando agora há pouquinho que existiam organismos multicelulares, mas também existiam organismos com uma célula só, a gente se pergunta, tá, mas como é que aconteceu essa evolução dessa quantidade de células por organismo, né? Já que a gente está falando bastante aqui de processo de evolução celular, tá? Então, olha só, quando a gente fala de uni- ou multicelularidade, a gente tem que ter na cabeça conceitos importantes do que foi estudado sobre quais seriam as condições que originariam indivíduo uni ou indivíduo multicelular. Multicelular ou pluricelular é a mesma coisa, né? Que é mais de uma célula, certo? Então, quando a gente se pergunta, né, uni ou multicelularidade, o que a gente tem que ter em mente? Que ancestrais simples formavam estruturas chamadas colônias, certo? Então, por exemplo, ancestrais como algas, bactérias, ancestrais mais básicos, mais comuns, mais simples mesmo, formavam estruturas chamadas colônias, certo? Todas as células da colônia desempenhavam a mesma função, mas ao longo do tempo, né, ao longo da linha do tempo evolutivo, passaram a se especializar em diferentes funções, certo? Então, passaram a se especializar. E aí, essa especialização levou à diferenciação celular, né? Porque se cada célula vai se especializar em uma função, a gente não tem como ter todas as células idênticas. Então, a gente passou a ter um processo chamado de diferenciação celular, tá? Que elas modificavam sua estrutura devido à função que elas exerciam, certo? E isso gerou o quê? Uma independência de função dessa célula, uma independência de estrutura dessa célula, tá? Porque se ela era um compartimento que conseguia funcionar sozinho, de exercer importantes funções sozinhos, ela tinha uma independência dos outros grupos de células ali existentes em volta, certo? E aí, a partir disso, logo a gente teve a formação dos seres multicelulares, logo, né? Ao longo de milhões de anos, tá? Quando a gente fala de organismos multicelulares, o que a gente tem de indivíduo importante para auxiliar nesse estudo, né? Eu até trouxe um exemplo aqui para vocês, que foram os Volvox, tá? Que são essas algazinhas que estão representadas aqui. Por quê? Porque lá nos primórdios, lá no começo de tudo, as algas eram seres unicelulares, que possuem uma célula só, tá? E a partir desse grupo aqui de Volvox, a gente tem algas multicelulares. Por quê? Porque aqui a gente consegue analisar cada alga dessa com várias estruturazinhas dentro, que seriam as células dessas algas, tá? Então, assim, elas não foram consideradas de imediato algas multicelulares, porque as células delas, né, digamos assim,
seriam interligadas por filamentos, por microfilamentos, tá? Então elas não são completamente independentes. Mas esse grupo de organismos foi um dos principais grupos que trouxeram para a gente essa ideia, esse começo dessa hipótese sobre a multicelularidade, tá? E aí, com essa multicelularidade, com essa característica de possuir várias células, a gente tem algumas vantagens evolutivas, tá? Porque a gente sabe que a evolução não é apenas para garantir vantagem para os organismos, mas, na maioria das vezes, são adaptações que esses organismos vão fazendo para conseguir se manter vivos ali naquele espaço, naquele período de tempo, certo? Então, quais foram as vantagens que um organismo tem em ser multicelular? Porque quando a gente tem uma célula só, a gente precisaria escolher, digamos assim. Eu preciso reduzir meu metabolismo para poder fazer as coisas que eu necessito. Então, eu teria um metabolismo muito básico, muito basal, porque eu tenho uma célula só funcionando. Então, como é que ficaria esse peso na balança, né? Ter uma célula só seria muito mais desgaste para aquele organismo. Seria muito mais tempo para ele concluir os seus processos metabólicos, tá? Então, seria tempo que ele estaria perdendo de vida, né? Digamos assim, em poder concluir aquele processo todinho de metabolismo, já que ele só tinha uma célula, certo? Então, a ampliação da independência dele em relação não só ao ambiente, mas também a outras células, foi uma das vantagens importantes. A independência que aquele organismo tinha de ele próprio realizar em menor tempo o metabolismo mais rápido e assim conseguir se proliferar, conseguir continuar sobrevivendo aqui naquela determinada região, naquele determinado tempo, tá? Então, a independência foi uma vantagem importante. Diversidade de formas de adaptação também foi uma vantagem importante, porque vocês viram, a gente falou agora há pouco, que quando a gente tem conjuntos de células, a gente tem formação de tecidos, formação de órgãos, tá? Então, tudo isso aumentou a complexidade dos seres vivos, tá? E com essa complexidade a gente teve um aumento das formas de adaptação deles. O aumento do tamanho sem comprometer a eficácia dessa troca externa, certo? Porque quando a gente fala do aumento de células, a gente imagina o quê? Que aquele organismo ele precisa aumentar de tamanho. Mas aí vem uma questão importante, tá? Que eu até coloquei aqui como uma observação para vocês, que o aumento no número de células, no mesmo volume, numa mesma área lá, leva a um aumento da razão entre área e volume, tá? Isso é importante a gente se atentar, porque um organismo ele não pode ficar lá crescendo indefinidamente, né? Então, o que a gente vai ter com o aumento do número de células? Um aumento da razão entre área, e volume, certo? Beleza. Outra característica vantajosa e importante também foi a maior especialização para a produção de energia, tá? Porque como eu falei para vocês sobre metabolismo, a gente estava falando de metabolismo mais lento, redução do metabolismo com uma célula só, quando a gente tem o aparecimento de várias células, elas começam a aumentar a eficácia da produção de energia, porque é o que a célula vai precisar para fazer o metabolismo, né? A gente sabe que a energia, o ATP, é o que a célula mais consome para poder fazer os seus processos essenciais, vitais, tá? Então, a especialização para a produção de energia também foi uma característica vantajosa de seres multicelulares. Beleza? A gente encerra por aqui essa primeira aula falando um pouquinho sobre esse conceito de desenvolvimento de vida na Terra, né, ao longo dos milhões de anos e do aparecimento das células, tá? A gente vai continuar esse assunto, mas daqui a pouquinho. Até já, eu espero vocês.